Olá, queridos amigos, estamos de volta para mais um capítulo do Ceifa de Luz, esse livro maravilhoso, ditado por Emmanuel Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos discutir mais um assunto que tem a ver com o cotidiano de nossas vidas em sociedade. O título da lição é Civilização e Reino de Deus. Os judeus aguardavam o Messias, segundo as Escrituras Sagradas, no sentido de implantar aqui na terra o reino de Deus e, evidentemente, dando primazia para o povo judeu. E assim foi proposto ao Senhor Jesus, pelos fariseus, quando é que seria dada a chegada do reino de Deus na terra. Está lá no Evangelho de São Lucas. E o Senhor Jesus, então, anuncia para todos nós que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, o que significa dizer que ele vem a partir de uma construção íntima, pessoal. Essa é a temática que nós vamos abordar com o nosso querido Dr. Aguinaldo, para quem já passamos a palavra para as primeiras considerações. Primeiro, a gente precisa entender o que seria o reino de Deus. É evidente que nós não vamos aqui tecer grandes comentários, mesmo porque nós não temos um entendimento muito alargado, mas se nós tivéssemos que exemplificar o que seria o reino de Deus, nós teríamos que começar com os 10 mandamentos. Seria a justiça, uma lei que rege a nossa vida. Nós temos que estar enquadrados, inseridos nessa lei. E são os 10 mandamentos. Que, infelizmente, poucas pessoas sabem quais são os 10 de ponta a ponta, E a gente teria que saber, porque esses mandamentos, eles são universais e regulam toda a trajetória do espírito, onde quer que ele esteja, se está reencarnado no Brasil, ou na França, ou vamos dizer, na China, se está encarnado hoje, se estará reencarnado futuramente, se eles têm uma classe social X, Y, Z, se ele tem um nível intelectivo, qual seja, todos estão regulados pelos 10 mandamentos. Ali começa estabelecer paradigmas, parâmetros para nós inserirmos o reino de Deus dentro de nós. Porque Jesus, quando também perguntaram para ele, mas onde está o reino de Deus? Ele está dentro de vós. Então, é uma aquisição do Espírito. Primeiro, de justiça. É saber que essas leis são justas. Nós temos que ter responsabilidade sobre os nossos feitos e tendo como parâmetro as leis divinas, ou seja, a lei divina nos seus 10 mandamentos. O segundo elemento para a gente estar com esse reino de Deus dentro de nós é internalizar a proposta do Cristo, que foi o amor. Então a gente tem que desenvolver dentro de nós essa capacidade de amar o próximo, de nos amar, de amar a Deus. O terceiro elemento seria a verdade. Essa verdade da consciência, que nós não temos como mentir, porque ela vai dizer para nós exatamente o que significa essa lei, que não tem como dissimulá-la, nem agir com mentira. E dentro desse aspecto veio a doutrina espírita trazer para nós todas as informações que a gente gostaria de ter para saber se nós estamos nos conduzindo bem. Porque essa aquisição do reino de Deus, ela vai acontecer na medida que nós estivermos vivenciando essa lei com amor e agindo com essa verdade de consciência, com justiça. Porque senão nós vamos ficar sempre buscando esse reino de Deus, não sei aonde, depois que morre, depois que desencarna, em algum lugar. Não. Nós vivemos o reino de Deus dentro de nós. Mas é necessário que a gente esteja formulando essa proposta de adquirir esses requisitos, essas virtudes inerentes à boa conduta, ao bom comportamento, para a gente estar desfrutando desse mundo maravilhoso que é esse reino de Deus dentro de nós. Lógico que eu vou passar por Navarro, ele vai tecer considerações de Emmanuel, quando ele vai colocar de que nós somos agraciados por tantas coisas que melhoraram muito na nossa vida, mas faltou muito nesse sentido da gente estar sofrendo essa transformação moral. Civilização, nós precisamos nos lembrar, meus amigos, que antes de tudo é a vida em sociedade. Allan Kardec vai estudar com os espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, lei de sociedade.
E a primeira pergunta, que é a questão 766, já é muito clara. Nós vivemos para viver em sociedade. E nos foi dado todas as possibilidades, os atributos, incluindo aí a palavra, para nós vivermos em sociedade. O que significa dizer que nós precisamos aprender a viver em sociedade. E aí isso nos faz lembrar novamente do Senhor Jesus. Por quê? Porque ele vai dizer para nós que nós precisamos, antes de tudo, introduzir a figura do próximo em nossas vidas, quando ele diz que é para amar o próximo como a nós mesmos, o segundo mandamento, né? Mas é para fazer para o próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós. E nós, evidentemente, ainda não estamos nesse estágio. Então, Emmanuel vai elencar uma quantidade de informações que são fatos, né? E hoje muito mais desenvolvidos do que a época que o livro foi escrito, dos progressos que nós já conquistamos enquanto seres humanos aqui na Terra, mas em termos de vida material, né? Então nós temos conforto que a ciência nos trouxe em vastas possibilidades, no campo das telecomunicações, no campo da segurança existencial em termos de saúde, no campo da alimentação, mas a gente vê ao mesmo tempo que tem uma quantidade enorme de pessoas que não têm acesso a tudo aquilo que a sociedade já produziu. Então nós ainda não pensamos na sociedade como um todo, nós ainda não conseguimos implantar o reino de Deus na Terra, que sempre será um reino de fraternidade, onde nós nos trataremos como irmãos que somos filhos do mesmo Pai. Aí é que está a orientação do Senhor Jesus, quando ele diz que nós todos deveríamos buscar o reino dos céus, ou o reino de Deus, e a sua justiça. Existe uma justiça que rege, como bem colocou o doutor Aguinaldo, né, que rege a vida de todos nós aqui na Terra. Essa justiça está toda ela, no atual momento da humanidade, descrita na terceira parte do Livro dos Espíritos. Quando o Consolador chegou, a doutrina espírita, que foi prevista e, claro, programada pelo próprio Senhor Jesus, ela tinha que trazer para nós e trouxe as regras da vida. E todas essas regras têm a ver com a vida de relação, que evidentemente começa dentro de casa. Então, onde começa a ser edificado o reino de Deus? O doutor Aguinaldo já falou, é dentro de nós. Mas dentro de nós precisa estar presente o objetivo maior, que é desenvolver o nosso espírito, primeiro na lei de amor, e depois na instrução, segundo propõe o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, e amar não é outra coisa senão fazer para o próximo aquilo que nós queremos que seja feito para nós mesmos. Então, quando é que o reino de Deus virá? O reino de Deus virá quando nós aprendemos a amar conforme Jesus recomendou e conforme expressa a lei natural. No mais, nós ainda estaremos trilhando atalhos que nos atrapalham na conquista do reino de Deus dentro de nós próprios. E à medida em que a gente quer o reino de Deus para nós, nós ainda estaremos sendo egoístas, porque se eu quero o reino de Deus para mim, eu tenho que aprender a dar o reino de Deus para os outros, né? E convenhamos, o desenvolvimento das religiões aqui na Terra sempre nos inspiraram a alcançar o reino de Deus depois dessa vida, né? E aquele jovem doutor da lei vai questionar o Senhor Jesus sobre isso, né? O que é que eu preciso fazer aqui na Terra para ter direito ao reino dos céus ou o reino de Deus depois dessa vida? E o Senhor Jesus pergunta para ele, o que é que está escrito na lei de Deus? Né? O que é que você lê? E ele diz, é amar a Deus e amar ao próximo. Pois faça isso e você entrará no reino de Deus ou no reino dos céus, né? Essa é a questão maior que se levanta. Quanto temos nos dedicado para a compreensão da lei e antes de querer aplicá-la na vida alheia, aplicá-la em nós próprios, no nosso dia a dia, porque sempre estaremos do jeito certo, no momento certo, com as pessoas certas para fazer o que é certo. Na pergunta 793 do Livro dos Espíritos, o Kardec vai questionar quando é que a gente pode considerar uma civilização perfeita, uma civilização completa, não é? E o benfeitor vai dizer a Kardec que é quando ela tiver uma transformação moral, quando ela estiver moralmente posicionada diante dos propósitos divinos. Porque aí o benfeitor vai complementar. Porque às vezes a gente acha que a gente está muito bem na vida porque
tem um intelecto, tem uma condição socioeconômica, até discriminando aquele que não se veste bem, que não veste de tal forma ou tem um comportamento X, Y, Z. Mas ele disse assim, bom, isso aí é apenas um crescimento em termos de civilidade, mas o que vai pesar mesmo é quando a gente entender que o outro é nosso irmão e praticarmos o verdadeiro sentido da caridade. Aí sim nós vamos ter a transformação moral, nós vamos nos aparatar para participarmos de uma civilização completa, onde as pessoas venham realmente olhar para o outro como irmão. Porque ainda há muita discriminação, muito preconceito no dia de hoje. Até se a gente for analisar o que é preconceito, a gente vai dizer que nós todos somos preconceituosos, de uma forma ou de outra somos. Às vezes a gente vê o outro de outra nacionalidade, vamos dizer, compatibilizando essa criatura com os nossos costumes, a gente faz até chacota. Às vezes a outra tem uma outra religião e a gente diz, mas é de tal religião. Às vezes torce para um time de futebol e às vezes até dentro de casa o comportamento daquele que não age conforme nós agimos, nós discriminamos. Mas a gente tem que começar a entender que cada criatura está no seu patamar e que tem que ser amada, reverenciada, respeitada, compreendida, valorizada dentro daquilo que ela tem, porque é o pedestal, é o patamar dela. Ela com o tempo vai subir. Porque um detalhe, a gente sempre olha para baixo, olhando aqueles em que a gente está em condição melhor. Mas se a gente olhar para cima, nós vamos perceber que tem tanta gente melhor do que nós, nos tolerando, levando em consideração a nossa pequenez e ainda nos assistindo, acreditando em nós. Então é necessário que a gente comece a entender que somos uma civilização em crescimento, ainda cheia de imperfeições. Como é que a gente pode ter essa civilização perfeita, completa? Vai demorar muito, mas para que isso aconteça, nós temos que cada um fazer seu papel, procurar se transformar, para aproveitar bem a nossa existência e lembrar do nosso Sócrates, né? Conforme está lá no Livro dos Espíritos. A gente fazer uma análise dos nossos comportamentos, saber quais são as nossas dificuldades e trabalhá-las, do conhece a ti mesmo. Porque às vezes a gente coloca o verniz, né? Encobrindo a matéria podre e a gente acha, nossa, que lindo, mas é só o verniz. Por dentro está faltando muito, é o que Jesus falava, caiado por fora e pútrido por dentro. E a gente ainda quer ter o reino de Deus dentro de nós. De que forma? Se a gente fala mal dos outros, se a gente pensa mal dos outros, se a gente ainda faz até alguma coisa para complicar a vida do outro, e aí quer ter hegemonia, quer ter plenitude, vai demorar muito. E a proposta é a gente estar estudando, porque através desse enriquecimento intelectual é que vem a transformação moral. Pergunta 780 do Livro dos Espíritos. A gente primeiro se intelectualiza, entende, e depois vai batalhar para incorporar a nossa transformação moral em cima daquilo que nós já aprendemos. De outra forma, nós vamos ficar buscando o reino de Deus e nunca vamos encontrar. Ele estará dentro de nós na medida que nós propiciarmos esse comportamento de equilíbrio moral. Muito bem colocado pelo Dr. Aguinaldo, a questão da moral. E no Livro dos Espíritos nós aprendemos que moral é o discernimento entre o bem e o mal. Ou seja, tudo aquilo que é bem é relativo à boa moral, que será, mais dia menos dia, implantada aqui na Terra. Não é? E isso vai depender, evidentemente, de nós todos, espíritos ainda vinculados a esse mundo de expiação e prova, e quem sabe consigamos ficar aqui para dar continuidade já numa condição de mundo de regeneração. Mas tudo aquilo que é mal,
né? É contrário, portanto, à nossa própria estabilidade em termos de felicidade e de consciência tranquila, porque a referência que os benfeitores espirituais dão para nós percebermos a felicidade na Terra tem a ver com a nossa aproximação com a lei de Deus, questão 614 do Livro dos Espíritos, mas também por isso mesmo a consciência tranquila, questão 922 do mesmo livro. O que ocorre? Ocorre que nós estamos experimentando na convivência a diversidade de entendimentos da humanidade, mas a lei é uma só, é fazer o bem sempre, né? Tanto isso é uma necessidade que os benfeitores espirituais, ainda no Livro dos Espíritos, na questão 742, vão dizer para nós que não só é necessário fazer o bem, deixar de fazer o mal, mas sim fazer o bem ininterruptamente, né? Porque nós seremos ainda responsabilizados pelo mal que resulta do bem que nós deixarmos de fazer. Então, às vezes a gente se vangloria, às vezes a gente se enaltece, às vezes a gente se sente encorpado moralmente, mesmo espiritualmente, só porque aproveitamos essa ou aquela oportunidade de fazer o bem, ou só porque abrimos mão de fazer acontecer essa ou aquela condição de mal. Não, 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 não. É eliminar o mal completamente, mas não perder nenhuma oportunidade de ser bom. E isso, para nós, ainda é um pouco cansativo, né? Às vezes a gente se cansa de ser bom, segundo a nossa própria observação, porque a gente percebe que o mundo não responde com aquilo que a gente gostaria que fosse respondido, né? O mundo não corresponde. Para que eu vou cansar? Eu já estou cansado de fazer o bem, eu não tenho recompensa nenhuma, né? Quer dizer, nós estamos fazendo o bem interessadamente, né? Isso é egoísmo. A gente precisa aprender, e esse é o caminho que a doutrina espírita está nos levando, né? Aquele que perseverar conseguirá, disse Jesus. É preciso diuturnamente, né? Tenham bom ânimo, né? Vocês vão vencer as suas más inclinações, vocês farão mais coisas do que eu tenho feito, mas se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, se tiver boa vontade, né? Se tiver interesse na coisa, dedicação, porque nós somos espíritos em evolução. E em evolução significa, antes de mais nada, identificar em que posição que nós nos encontramos. Para isso, vale a pena a gente ir lá na escala espírita que Kardec traz para nós no Livro dos Espíritos, a partir do item 100. O que Kardec fez para nós, outros, sob a orientação dos benfeitores espirituais? Ele estabeleceu uma forma de nós raciocinarmos e de nos entendermos enquanto espíritos vinculados a um processo evolutivo. Então ele vai trazer 3 grandes ordens, né, que são distribuídas, onde são distribuídas 10 classes espirituais, com as características especiais. Então, na primeira ordem estão os espíritos puros, tal qual o Senhor Jesus. Na segunda ordem, os espíritos que já atingiram a parte do bem, que fazem o bem dedicadamente, não são perfeitos, mas já não admitem fazer o mal. Erram, evidentemente, porque não são perfeitos, e todos que não são perfeitos erram, mas não erram com a intenção do erro, como nós ainda erramos, os espíritos que estamos na terceira ordem, que são dos espíritos inferiores, né? Os espíritos ainda que estão tirando proveito das inclinações menos felizes e, digamos aqui, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, né? Os interesses pessoais, estão todos na terceira ordem. Mas se nós observarmos as 10 classes, nós vamos conseguir nos localizar onde estamos. Uma grande parte da humanidade, né, se isso serve de consolo para nós próprios, né, nós estamos ali no limiar entre a terceira ordem e a segunda. Por quê? Porque nós já queremos que aconteça o bem na Terra, nós só ainda não queremos fazer o bem o tempo todo, porque temos alguns interesses, mas nós já desejamos, já estamos um pouco cansados de sofrer, né? Já temos um pouco de dor nas costas, entre aspas, né? De tanto apanhar da vida. Então a gente sonha com coisas melhores, mas ainda não fazemos o bem o tempo todo, por não discernirmos aquilo que é certo e errado, segundo a proposta dos benfeitores espirituais. Então o esclarecimento a respeito da nossa condição, da nossa posição evolutiva, é imprescindível para que nós consigamos compreender do que se trata o reino de Deus, que é o reino dos céus. E imaginemos, nós já vemos países aqui no nosso planeta em que as pessoas vivem sem muros separando as casas. Nós já vemos países aqui no nosso planeta onde bancas de jornais, onde estações de trem, de ônibus, não tem cobradores. E ninguém deixa de fazer acontecer o que é necessário, pagar. No Brasil ainda a gente não consegue fazer esse tipo de coisa, embora já exista alguns
mecanismos nesse sentido já. Nós estamos aprendendo, mas é preciso, antes de tudo, nos situarmos na escala espírita. Por quê? Como bem disse o doutor, ainda citando Sócrates, né? Nós precisamos ver aquilo que está acontecendo dentro de nós, quais são os nossos valores. O estudo da escala espírita, para isso, é essencial, porque a gente vai identificar qual é a faixa que nós estamos e qual é o sentimento e qual é a atitude, a inclinação dos espíritos que estão acima, pois que são essas atitudes que a gente deverá desenvolver no nosso dia a dia. O estudo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, disse o Senhor Jesus. Pensando na verdade, nós precisamos, né, entender que não dá mais para a gente viver na mentira. Jesus foi claro quando ele disse assim, que a sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passa disso provém do maligno, ou seja, das trevas. Quando a gente quer justificar as nossas imperfeições, as nossas indiferenças, as nossas ociosidades, as nossas irresponsabilidades, as nossas imprudências, dizendo que nós somos ainda espíritos imperfeitos, somos pequenos, ainda não temos essa grandiosidade dos grandes espíritos, das grandes almas. Isso aí não dá muito para a gente estar defendendo, não. Isso é coisa das trevas mesmo, porque se a gente quiser melhorar, tem jeito, só que tem que batalhar. Tem que estudar, tem que entender. A doutrina espírita, ela veio com o propósito de trazer a verdade. Ali, cada livro que a gente vai estudar, que o Kardec trouxe para nós vamos encontrar subsídios para a gente esclarecer tantos pontos obscuros na nossa mente, para não ficar mais nenhuma dúvida ou recursos mentirosos para a gente justificar as nossas incompetências. Não. Nós somos espíritos em evolução, não tem outro fanal a não ser a nossa perfeição. Cada um vai receber de acordo com o que está fazendo. Se hoje nós estamos numa situação complicada, é porque outrora, em outras experiências transatas, nós não nos ouvemos muito bem. E agora nós estamos tendo mais uma oportunidade de exercitar o nosso progresso espiritual. Nós temos como modelo Jesus. Temos como paradigma os 10 mandamentos, que são universais. Mas tem muitos outros recursos para minimizar a nossa ignorância e fazer com que a gente tenha um pouco mais de sensatez, um pouco mais de bom senso, para termos condutas mais equilibradas quando somos chamados ao exercício. Porque se a gente não se trabalhar, nós vamos ficar no eterno indivíduo, eu sou assim mesmo, nasci assim, vou morrer assim. Olha, é exatamente o que tem acontecido conosco nessas experiências passadas. Nós nascemos assim, morremos assim. Não melhoramos muito. Se a gente tivesse, depois de Jesus para cá, nós tivemos mais ou menos 20 reencarnações. Que o espírito reencarna mais ou menos de 100 em 100 anos. Se nós tivermos 20 reencarnações para aprender o que Jesus colocou para nós, não era para a gente já estar melhor? Já ter um pouco mais de bagagem, já ter pelo menos uma virtude, quando ainda a gente não tem nenhuma, porque não existe meia virtude, né? Eu sou meio humilde, eu sou meio paciente, eu sou meio honesto. Não existe meia virtude, é ou não é, então não temos nenhuma ainda. A gente está começando a despertar para essa realidade agora, mas podemos acelerar o progresso, o nosso progresso espiritual, como espíritos imortais. O que é que eu quero para mim? O reino de Deus? Sim, lógico que eu quero. Mas então vamos trabalhar, vamos procurar entender esses parâmetros e vamos tentar nos moldar a eles. Tem jeito? Tem. É só uma questão de dedicar todo dia. Tudo na vida é assim, o aluno não vai todo dia na escola para um dia ser um doutor na vida? Se a gente quer ser um bom profissional, não tem que ter todo dia no trabalho e exercitar o trabalho? Espiritualmente é a mesma coisa, nada vem de graça, nós temos que batalhar. E o começo é o estudo. Nós temos que estudar para entender e depois vivenciar. Um último raciocínio, meus amigos, é em torno daquilo que a gente entende por lei. A lei dos homens, evidentemente, passa por evolução, porque é com o desenvolvimento da sociedade e da civilização que a gente melhora ela, indo de encontro à lei de Deus. Então, num primeiro momento, no estágio que nós nos estamos,
mesmo que a gente não concorde com essa ou aquela lei dos homens, ela é a lei. E enquanto é a lei, nós precisamos aprender a obedecê-la. Se nós concordamos ou não, a gente deve trabalhar para que ela se modifique, mas não cumpri-la já é uma rebeldia às leis da sociedade. E aí a gente vai estar ferindo a ética da sociedade na qual nós estamos. Então pensemos bem nisso. Nós nos sujeitamos ou sujeitemos-nos às leis dos homens, porque ela é reflexo do nosso entendimento. Se queremos leis diferentes, nós precisamos ajudar a modificá-las, participando ativamente da sociedade. E fica aqui, então, a necessidade da reflexão acerca de tudo que temos vivido para nós nos aproximarmos cada vez mais daquilo que vem do Evangelho do Senhor Jesus. Muito obrigado a todos. Fica o convite para estarmos juntos novamente com o nosso querido Dr. Aguinaldo na próxima semana. Muita paz.